Olá, olá, graça e paz, seja bem-vindo aqui, meu querido, minha querida, meu irmão, minha irmã. Que bom que você está aqui, você que clicou nesse vídeo, eu peço que você fique comigo até o final, porque Deus vai abençoar a sua vida através de uma palavra, amém, querido? Pastora Ana Lúcia Petri, aqui do Instituto Único Caminho, para trazer uma palavra de Deus para a sua vida, para o seu coração. O Instituto Único Caminho, que é uma plataforma de ensino ao corpo de Cristo, uma escola de discípulos. Temos aprendido que a palavra de Deus, a Bíblia, ela não é um livro para ser lido, mas é para ser aplicado depois de ser estudado, aprendido, entendido, para ser colocado em prática, porque é o nosso manual de instruções, é o nosso manual de vida, e quando nós cumprimos com esses princípios, os propósitos de Deus se cumprem, o nome dele é glorificado. E ele sempre supera as nossas expectativas, sempre faz mais do que pedimos ou pensamos, porque ele é o nosso Deus. Amém, queridos? Sabe, amados, às vezes a gente se encontra em algumas situações nas nossas vidas e nós podemos até nos encontrar em situações extremas, né? Em situações difíceis, situações que a gente não esperava, aquilo que a gente não esperava que acontecesse, acontece, a gente não esperava que fosse chegar a esse ponto, a gente não esperava que fosse tomar essa proporção, a gente não esperava algumas coisas e nesses momentos nós questionamos, né? E nós perguntamos para Deus: Senhor, tu não tens todo o poder? Tu não podes todas as coisas? Tu não tens o controle de todas as coisas? Eu não creio que tu és soberano, Deus. Sim, eu creio. A tua palavra diz que tu és soberano. Tua palavra diz que nem uma folha cai de uma árvore sem que seja pela tua permissão. A tua palavra diz que tu conheces e sabes quantos fios de cabelo nós temos na nossa cabeça. Sabe, então nada acontece sem o teu consentimento, nada acontece sem que o Senhor saiba, nada acontece sem que o Senhor permita. Tu tens o controle de todas as coisas, então por que, Senhor? Por que chegou a esse ponto? Por que que o Senhor permitiu essa situação? E o pior de tudo, queridos, é quando a gente começa a suspeitar que foi o próprio Deus quem produziu aquilo. Foi o próprio Deus que produziu a situação que nós estamos vivendo. Sabe? Porque no nosso coração está a certeza de que Deus é soberano, que Ele faz certas coisas, que Ele permite certas coisas. Mas quando é Deus quem decreta aquilo que está acontecendo com a gente, né? Deus decretou que os meus inimigos prevalecessem contra mim. Deus permitiu, Deus decretou que aquele mal me atingisse, né? Por que quando coisas nos atingem, quando nós somos inquietados a perguntar, Deus, por que que o Senhor permitiu que isso acontecesse comigo? Por que que o Senhor permitiu que essas coisas chegassem a esse ponto? Eu vou te falar por quê. Porque Deus tem um propósito para cada coisa, Deus tem um propósito para cada pessoa, Deus tem um propósito em tudo que acontece com a sua vida. Deus deseja glorificar o seu nome em situações extremas que eu e você vivenciamos. Por isso, queridos, diante de toda e qualquer situação que só Ele pode fazer, só Ele pode resolver, só Ele pode decidir, só Ele tem o controle. Então nós estamos diante de situações em que Ele será glorificado e nós precisamos descansar nele e entender que Ele é Deus, Ele é soberano, Ele sabe de todas as coisas, Ele tem uma vontade, Ele tem um propósito e o propósito dele sempre é maior do que o nosso. Nós pensamos no aqui e agora, o propósito dele é eterno. Nós queremos somente vencer. Ele deseja nos fazer de nós aquilo que ele já determinou para nós, porque a sua vontade é boa, perfeita e agradável, e ele vai nos transformar naquilo que ele desejou quando ele nos fez, quando ele nos criou. Então, querido, no sim e no não, o nome dele é glorificado. No contrário ou no favorável, o nome dele é glorificado. Sabe por quê? Porque só ele sabe de todas as coisas. E ele tem algo reservado, sabe, para as nossas vidas. Deixa eu te dizer, Deus ele não castiga, mas ele corrige. Deus ele não demora, ele não se atrasa, ele sempre chega na hora certa. Ele capricha, ele surpreende,
Ele supera todas as nossas expectativas. Mas antes de tudo, Ele é o nosso Pai. E às vezes Ele precisa nos corrigir, não para nos castigar, mas para nos trazer de volta para o centro da sua vontade, para nos trazer de volta ao propósito. Eu quero ler com você Hebreus 12, versículo 6 em diante. E diz assim, vou ler o 5 em diante. Já vos esquecestes da exortação que argumenta convosco como filhos. Filho meu, não desprezes a correção do Senhor. Quando por ele fores repreendido. Porque o Senhor corrige o que ama e açoita a qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos. Porque que filho há a quem o pai não corrija? Mas se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Sabe, amados, muitas vezes eu não entendi porque tem pessoas que fazem tudo errado, mas parece que tudo dá certo na vida deles. E a gente faz tudo certo, a gente busca conhecer o princípio da palavra de Deus, a gente ora, a gente jejua, a gente busca, a gente persevera, a gente segue os princípios da palavra, a gente busca fazer as coisas certas e ainda assim parece que tudo dá errado nas nossas vidas. E quando eu entendi esse texto aqui, porque às vezes a gente acha que a gente está fazendo certo, mas a gente até está fazendo certo, não está pecando, não está fazendo nada contrário à palavra de Deus, mas às vezes Deus tem um propósito, Deus tem uma direção e a gente está saindo um pouquinho desse propósito, está saindo um pouquinho dessa direção. Não é pecado, mas não é aquilo que Deus tem para nós, não é o propósito de Deus para com as nossas vidas. E Ele vai permitir que aquilo dê errado para nos trazer de volta para o centro da sua vontade. E aqueles que fazem tudo errado e aparentemente, ou temporariamente tudo dá certo, deixa eu dizer uma coisa para você. Nós, os filhos de Deus, no primeiro pensamento em sair fora da vontade dele, ele vai passar uma rasteira na gente. Ele vai derrubar a gente. Ele vai fazer com que tudo dê errado para nos trazer rapidinho de volta para o propósito. Porque nós somos filhos de Deus. E o Pai, ele corrige ao filho a quem ele ama. Mas aquele a que não aceita a correção, ele não tem por filho, ele tem por bastardo. Estamos diante de uma decisão, se nós queremos ser bastardos ou se nós queremos ser filhos de Deus. Então devemos aceitar toda a correção, devemos aceitar toda a vontade dele para as nossas vidas. Eu quero deixar essa palavra no seu coração, queridos. Às vezes nós estamos lutando contra o inimigo, mas não é o inimigo, é Deus, é o nosso Pai, que está no controle de todas as coisas e que está permitindo que tudo aquilo aconteça conosco para nos levar de volta para o centro da sua vontade. Então, vamos nos colocar na mão dele e vamos voltar para o centro da vontade de Deus? Em nome de Jesus. A gente não caiu nesse mundo de paraquedas. Deus tem um propósito com a nossa vida e o propósito dele sim vai se cumprir. Em nome de Jesus. Fica com essa palavra no seu coração. Pai, eu quero entregar a minha vida e eu sei que o meu irmão e a minha irmã também estão fazendo isso. Nós nos entregamos na tua presença, debaixo das tuas mãos, porque tu és o nosso Pai. E como um Pai que nos ama, o Senhor não quer o nosso mal. Como um Pai que nos ama, o Senhor nos corrige. Como um Pai que nos ama, o Senhor permite o juízo, o Senhor permite a correção, o Senhor permite que algumas coisas aconteçam contrárias à nossa vontade, às vezes até contrárias à tua vontade final, mas o Senhor permite para nos levar de volta para o centro da tua vontade, para o cumprimento do teu propósito. Tu tens o controle de todas as coisas e nós cremos nisso, nós sabemos disso. Então nos ajude a descansar em ti, nos ajude a nos colocar debaixo da tua mão, nos ajude a perseverar no centro da tua vontade, nos ajude a perceber quando é a tua mão, quando é o Senhor quem está agindo. Pai, em nome de Jesus, eu sei que o Senhor vai fazer toda a sua vontade, independente de nós, mas eu quero que eu e o meu irmão e minha irmã que me ouve nesse momento, que eles estejam juntos no propósito do Senhor.
Pai, não permita que nós venhamos nos desviar nem para a direita e nem para a esquerda. Permita, Senhor, nos ensine, nos ajude a estarmos fazendo todo o teu querer, toda a tua vontade. Nos ajude a crer no Senhor, mesmo quando parece que tudo está dando errado. Nos ajude a não murmurarmos contra o Senhor. Nos ajude a não desanimarmos, a não pararmos e a não desistirmos, porque as coisas não estão saindo exatamente da forma como nós planejamos. Paizinho, nos ajude, em nome de Jesus, a confiarmos em Ti e a sabermos que sim, tudo vai dar certo no final, porque o Senhor vai prevalecer, a Tua vontade vai prevalecer, e que nós não venhamos desfalecer, não venhamos desanimar, e como filhos, Pai, venhamos ser corrigidos por Ti, venhamos ser sustentados e ensinados por Ti, em nome de Jesus. E para a honra e glória do Teu nome, eu Te agradeço e eu Te louvo. Amém. E graças a Deus. Amém, queridos? Eu espero que essa palavra seja útil para a sua vida. E se ela for relevante para você, compartilha com o máximo de pessoas que você puder. Se ainda não é inscrito no meu canal, se inscreve, clica no sininho para receber todas as notificações. Me siga em todas as redes sociais, Facebook, Instagram, YouTube, Ana Lúcia Petri com Y. Eu te agradeço e te louvo, por você ter ficado. Deus vai honrar você, em nome de Jesus. Você que ficou até o final, diz aí, fiquei até o final. E que o Senhor te abençoe e te guarde. Um beijo no coração. Até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.